se você está querendo ir para essa área, por que você não faz medicina, né? Eu ouvi muito esses comentários. Uhum. Mas eu tinha uma coisa assim, tipo, eu não quero trabalhar muito próximo de gente. Que é... Certo. Sabe, não quero ficar mexendo em gente. Então, Entendi. não, eu quero me fechar dentro de um laboratório. Então, vou para a farmácia que tem mais possibilidade. Tudo bem, na farmácia também tem algumas áreas que você vai lidar com bastante gente, especialmente se você vai para a farmácia de dispensação, trabalhar em balcão, você vai lidar com muita gente. Mas também tem aquela possibilidade de você se fechar dentro de um laboratório de análises clínicas, dentro de um laboratório de manipulação, farmácia de manipulação. Então, ok, vou para a farmácia. 12 anos atrás, uma época em que esse assunto ainda não era hoje. Tão popularizado assim, né? Era bem Se é difícil diferente. Hoje, imagina como era em 2011. Muito mais. Isso era algo que eu já estava trabalhando um pouquinho antes, sabe? Eu já estava trabalhando em terapia, etc., mas eu não tinha ainda dado esse passo de assumir publicamente, digamos assim. Certo. E nessa época, o seu terapeuta ou a sua terapeuta era a única pessoa que conversava com você sobre isso, sim? Olha, o meu terapeuta foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso. Nessa época já não era mais a única. Eu já tinha comentado com alguns amigos, já tinha comentado com minha mãe, com a minha irmã e tal. Mas, assim, não era algo público. Certo. Era algo que, assim, tipo, digamos, eu mantinha meio em segredo. E eu pensei, eu vou aproveitar essa oportunidade, que agora eu vou voltar para a vida acadêmica, e começar, digamos, de novo, sabe? Eu deliberadamente escolhi, vou sair de Curitiba, vou sair do Paraná, vou para São Paulo, assim, tipo, já juntando as duas coisas. Eu vou para São Paulo tanto porque as melhores universidades do Brasil estão lá, mas também para ficar longe de todo mundo e começar de novo em outro lugar. O que teu pai fez lá no churrasco com seus tios e tal? Eu não soube. Ela me contou que o meu pai literalmente ameaçou bater em qualquer um que falasse qualquer coisa sobre mim. Sabe, assim, tipo, de proteção, sabe? Eu achei muito engraçado, porque foi... a forma dele de demonstrar carinho foi, tipo, eu vou bater em qualquer um que ousar mexer com ela. Sim, é uma coisa uma mistura masculina, estereotipicamente masculina. Total, né? Eu moderei muitos grupos reflexivos de masculinidades, né? E a piada que rola em grupos de masculinidades é que nenhuma emoção é permitida ao homem a não ser a raiva. Eu tô primeiro, assim, embasbacado com a maneira como você explicou didática, assim, dos seus estudos, Sofia, porque eu imagino que seja bem mais complicado que isso. E me passam duas coisas pela minha cabeça. A primeira tem a ver com uma coisa que o Altair fala bastante, né, do quanto o ensino da psicologia, por exemplo, aqui no Brasil, ela praticamente ignora a biologia. Né? Eu não sou psicóloga, mas eu posso confirmar isso, sim. Né? E acho assim, eu acho que isso nem é um privilégio da escola de psicologia no Brasil. Né? Eu acho que em outros países também deve haver esse defeito, vamos dizer assim, né? Na formação. E o fato de ignorar a biologia faz com que um psicólogo, por exemplo, ao fazer um estudo sobre comportamento, né, sequer saiba fazer, por exemplo, esse segundo teste que você falou, né, que é a reação bioquímica, né, de um experimento. Naruhodô Entrevista, Sofia Labanca. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado?
Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. O recado da Alura nesta semana é: não compre a Alura esta semana. Isso mesmo, não compre, porque a Alura está preparando a melhor Black Friday da sua história. A melhor escola de cursos online sobre tecnologias e afins vai trazer a melhor oferta do ano. Então é o seguinte: se você, ouvinte do Naruhodô, quer receber uma oferta exclusiva e especial de Black Friday da Alura, vá no endereço a seguir e entre na lista VIP pré-Black Friday da Alura. Atenção para o endereço alura.tv/naruhodô-lista-VIP-BF de Black Friday. Repetir então, alura.tv/naruhodô-lista-VIP-BF, ou vá até o post deste episódio do Naruhodô e clique no link. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Sofia Labanca. Sofia Labanca é graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, especialista em jornalismo científico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Bioquímica pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutora em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Realizou estágio de pós-doutorado no Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Atua na comunicação científica com trabalhos publicados nas revistas Consciência e JSTOR Daily, no podcast Oxigênio e nos blogs Brain Facts e Knowing Neurons. Também atua como roteirista com trabalho em canais do YouTube como Nerdologia, Meteoro Brasil e Pesquisa FAPESP, e produção de vídeo-aulas na Fundação Hermínio Ometo. Tem experiência nos seguintes temas: neurobiologia do sono, neurobiologia da memória, neurogênese, sinalização purinérgica e divulgação científica. Vamos então para a conversa com a Sofia? Sofia, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. É um prazer recebê-la por aqui, viu, Sofia? Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar participando aqui do Naruhodô. Legal. Sofia, eu sei que você conhece a gente desde o comecinho, né, do Naruhodô. Sim. Né? Você tem alguma proximidade com o Altair, é isso? Pois é, eu fui aluna dele no doutorado, ele dando aulas de estatística lá na Unifesp. Eu fiz meu doutorado em psicobiologia lá, fui aluna dele. Ouvi bastante ele falando sobre galinhas em aula. Pois é, um defensor das galinhas, né? Ô, Sofia, a gente costuma começar aqui e não vai ser diferente com você. Eu queria que você começasse sua história bem do comecinho. Tudo que você se lembra sobre o momento em que você nasceu, sabe? O contexto no qual você nasceu, o contexto no qual você cresceu, passou sua infância, até chegar o momento em que você descobriu que queria levar a sério a vida acadêmica. Olha, eu nasci numa cidade no interior do Paraná, uma cidade chamada Guarapuava, que hoje está com uns 100 e poucos mil habitantes. Então é uma cidade que, ok, é uma das cidades grandes ali da região dela, mas comparada com São Paulo, Curitiba, outras cidades que eu fui morar mais para frente, é uma cidadezinha pequenininha, né? Aham. Só que eu não fiquei muito tempo lá, porque o meu pai, ele era bancário, né? Ele trabalhava em banco, então estava o tempo todo sendo transferido. Então,
eu passei minha infância pulando de cidade em cidade no Paraná. Então, passei por Cascavel, passei por Foz do Iguaçu. Não ficava muito mais que 4, 5 anos numa cidade antes de ir para outra. E às vezes repetia, vai para Guarapuava, Cascavel, volta para Guarapuava, vai para Foz do Iguaçu, para Cascavel, de volta, Curitiba, volta para Guarapuava. Então era sempre essa loucura, né? Sei. Tanto é que eu acho muito engraçado que as pessoas falam as amizades da infância e tal. Eu acho que eu não tive nenhuma grande amizade na infância porque não dava tempo de forjar esses laços mais fortes, sabe? Os laços mais fortes eram com a família, que era o que tinha de constante. Sim. E falando da família, assim, como é que era o núcleo familiar, o núcleo duro da sua família? Era meu pai, minha mãe e uma irmã, né? Que é uma irmã 1 ano e meio mais nova. Uhum. Eu tenho mais um irmãozinho do segundo casamento do meu pai, mas esse veio já era adulta quando ele nasceu e tal. Tá. Mas então, durante a minha infância, o núcleo duro era isso: eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Só que na família do meu pai, eles têm uma cultura muito assim, tipo, de unir muito a família, como transformar aquela família mais estendida em um núcleo duro, sabe? Ceia Então, de Natal lotada, é isso? exato, exato. As festas de família. E quando você fala lotada, assim, tipo, eu cheguei a ter festa de Natal na minha família com mais de 200 pessoas, sabe? Então, Ah, não, você tá brincando. 200, mas aí é não balada, não estou é brincando. ceia de Natal. Eu não estou brincando. Ah, e É, era na é, casa de vocês quando reunia essa galera olha, toda? normalmente era no sítio de alguém da família, às vezes no sítio do meu pai, às vezes no sítio de algum primo, tio. Aham, Então, normalmente era nesse tipo de. sei. Porque não, na casa, quem que tem uma casa para 200 pessoas, Pois né? é, Quem. pois é, vai ter que fazer um revezamento, né? A sua mãe trabalhava em casa ou fora de casa? Olha, a minha mãe, ela, a maior parte da minha vida eu vi ela trabalhando fora de casa. Antes de eu nascer, né, ela conheceu meu pai trabalhando em banco também. Ela foi Tá. colega de trabalho do meu pai. Uhum. Ela também chegou a trabalhar em escolas e tal, ela é pedagoga e administradora. E daí depois ela meio que juntou as duas coisas e foi trabalhar no ensino superior, mais com a parte de gestão de faculdades, que é o que ela faz até hoje, né? Eu Entendi. vi ela começar a trabalhar em faculdade quando era adolescente, e até hoje ela trabalha aí com coordenação, procuração institucional, assim, na parte administrativa de faculdades. Aham. Então, bancários, assim como publicitários, também se reproduzem em cativeiro, é isso? Pois é, eu acho que a maioria das profissões, né, Kay? É. Eu acho que vamos e convenhamos, a forma com que a nossa vida é estruturada hoje, a gente acaba ficando muito preso no trabalho. Se não conhecer as pessoas no trabalho, é difícil conhecer algum outro lugar. Aham. Quer dizer, agora os aplicativos facilitaram, né? Os aplicativos Verdade. facilitaram. É verdade, assim. Me fala como é que foi se interessar por estudo com uma vida tão nômade assim. Olha, não sei, eu acho que eu sempre tive um interesse, aquela coisa de que, enquanto a minha irmã era a mais ativa, né, das filhas, era a que fazia aula de skate, lutar capoeira, não sei o que, eu sempre fui a quieta, a introvertida. A Então, dos livros. desde criança eu tinha duas coisas que eu gostava muito: livros e videogames. Tá, Sempre, tá. desde criancinha. Eu não consigo me lembrar de um momento em que eu não lia, nem que era história em quadrinho da Turma da Mônica, livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, alguma coisa. Assim como eu não consigo lembrar de algum momento da minha vida onde eu não jogava videogame. Inclusive eu lembro quando eu tinha um clone do Nintendinho, né? Que o Nintendinho não Tá. chegou no Brasil, mas tinha aqueles 500 clones. Sim, Eu tinha sim. um Turbo Game da CCE e ficava jogando Mario no Turbo Games da CCE. O que seria de nós, né, da classe média baixa, sem o CCE, não é mesmo? Pois é, exatamente. Ô, Sofia, mas e aí? Me conta quando é que você acha que começou a despertar seu interesse pela vida acadêmica? Foi já na faculdade? Como é que foi sua decisão de fazer farmácia?
Como é que alguém decide fazer farmácia, Sofia? Olha, a minha decisão de fazer farmácia, quando eu penso hoje nessa decisão, eu vejo que era um tanto imatura, porque a minha lógica foi bem simples. Eu gosto de biologia, eu gosto de química, farmácia tem os dois, eu vou nisso, sabe? Eu admito que é bem o tipo de coisa meio de adolescente e tal, que não tá pensando muito no que vai ser a carreira, no futuro, no mercado de trabalho, mas foi essa minha lógica. E foi a sua escolha, assim, você não teve nenhum tipo de resistência dentro de casa ou no seu círculo de amigos e amigas? Na minha família teve muita gente que olhou para mim e falou: Sofia, se você está querendo ir para essa área, por que você não faz medicina, né? Eu ouvi muito esses comentários. Mas eu tinha uma coisa assim, tipo, eu não quero trabalhar muito próximo de gente, que é... Certo. Sabe, não quero ficar mexendo em gente. Então, Entendi. não, eu quero me fechar dentro de um laboratório. Então, vou para a farmácia que tem mais possibilidade. Tudo bem, na farmácia também tem algumas áreas que você vai lidar com bastante gente, especialmente se você vai para a farmácia de dispensação, trabalhar em balcão, você vai lidar com muita gente. Todos Mas os também dias, tem aquela possibilidade de você se fechar dentro de um laboratório de análises clínicas, dentro de um laboratório de manipulação, farmácia de manipulação. Então, ok, vou para a farmácia. Você fantasiava isso, assim, de estar num laboratório, sim. combinando substâncias, testando drogas? Eu tinha essa ideia. Eu assistia muito documentário Discovery. Nossa, como assistia documentário do Discovery quando eu era adolescente e tal. Então eu tinha essa ideia aí, sim. Daí eu fui para fazer faculdade de farmácia, né? E já eu creio que no segundo ano eu já comecei a fazer a iniciação científica, né? Que é meio que a porta de entrada para a carreira acadêmica, né? Você foi fazer farmácia onde? Na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E a UFPR é uma universidade que tradicionalmente dá essa oportunidade de fazer iniciação científica. Sim. E o curso de farmácia da UFPR é um curso bem conhecido. É o curso de farmácia mais antigo do Brasil. O primeiro curso de farmácia que teve no Brasil foi na UFPR. Eu não sabia disso. E eles têm eles têm bastante orgulho disso lá, né? Sabe? Você vai andando pelo prédio das ciências farmacêuticas, eles têm os quadros de formandos, coisa assim, tipo de 1900 e bolinhas, sabe? Já desbotando as fotos e ainda tá lá exposto. Tem vários laboratórios, tem equipamentos antigos, você olha aquelas balanças que você parece coisa de alquimista mais do que de farmacêutico, sabe? Então eles têm essa coisa assim, tipo, muito forte, que somos um curso muito antigo, um curso muito tradicional e tal. E daí fui fazer iniciação científica trabalhando com plantas medicinais no laboratório de farmacognosia, né, que trabalha com parte de plantas medicinais. E o meu trabalho basicamente era pegar plantas medicinais que estavam assim, tipo, meio que em conserva, vamos dizer assim, e estudar a anatomia delas para que fosse mais fácil identificar essas plantas, porque você, assim, tipo, um botânico vai identificar uma planta, ele vai preciso da folha, do fruto, do caule, etc. Enquanto você vai trabalhar com plantas medicinais, especialmente se vai numa farmácia de manipulação, numa indústria farmacêutica, dificilmente vai chegar a planta no estado que um botânico precisa para conseguir fazer a identificação dela certinha. Às vezes chega a planta toda já moída, sabe? Às vezes chega só folha, você não tem flor, não tem fruto, não tem nada. E daí, como é que você identifica isso? Daí o meu trabalho basicamente era pegar essas plantas, pegar e fazer o estudo da anatomia microscópica dela, descrever ela microscopicamente, para que até se chegasse um pedacinho de uma folha, você conseguir ter, não com a mesma exatidão que um botânico vai fazer, mas você conseguir ter alguma noção do que se aquilo lá realmente é aquilo que você não está pegando gato por lebre, sabe? Então era basicamente esse o trabalho que eu fazia. E você caiu nessa coisa de plantas medicinais por acaso ou você buscou já alguma coisa voltada para esses insumos naturais, vamos dizer assim? Olha, eu busquei. Era uma coisa que me despertava o interesse e tal. E eu fiquei nessa coisa, principalmente aí, trabalhando com plantas, para a maior parte da minha graduação, sabe? Eu entrei no segundo ano, daí
Depois eu saí desse laboratório e fui ser monitora da disciplina de botânica para farmácia, e daí voltei Tá. depois para o mesmo laboratório, fiz meu TCC trabalhando com plantas medicinais, tudo nesse Uhum. sentido. Daí, quando eu estava, digamos, terminando a graduação, eu me aventurei aí por um curto período de tempo aí no mundo fora da academia. Fui fazer estágio em farmácia de manipulação, fiquei alguns meses trabalhando com a parte de semissólidos, né, que é a produção de shampoo, cremes, géis, etc. Não gostei muito, pensei vou fazer outra coisa. Fui para a farmácia de dispensação, fiquei um tempo no balcão, não gostei muito, vou fazer outra coisa. Fui trabalhar num hospital aqui em Uhum. Curitiba, o hospital, hoje é o Hospital Mackenzie, na época era o Hospital Evangélico. Fiquei um tempo no laboratório de análises clínicas desse hospital, trabalhando no plantão, entrava lá às 7 da noite e saía às 7 da manhã do dia seguinte, que é Caraca, um troço que não é muito bom para a saúde, já vou dizendo, não é muito bom para a saúde passar a imagino. noite em claro. Uhum. E o hospital é um ambiente bem pesado, sabe? Vi algumas coisas lá. Eu passava a maior parte do tempo fechada dentro do laboratório, que era o meu trabalho, né? Mas às vezes tinha que, como era plantão, às vezes faltava gente, então a gente precisa ter alguma ajuda agora aqui para fazer coleta, daí eu tinha que ir lá fazer coleta. E daí assim, Sei. tipo, ok, agora eu tenho que pegar a amostra de sangue de um bebê que tá na ala de queimados, porque o vô derrubou a panela de óleo quente em cima. E você pensa, cara, eu ainda, Caraca. e ainda vou ter que tirar sangue dessa criança, sabe? É exatamente o inverso do que você fantasiava lá na Pois graduação, é, né? pois é. Uhum. E daí, enfim, fui nessa até que eu pensei, não, vou voltar para academia, sabe? Tá. Passei pela manipulação, passei pela dispensação, passei pelas análises clínicas, hospital, foi o suficiente, vou voltar para academia. Mas é E interessante porque entre a graduação e a volta para a academia, você teve esse contato com a vida real aí, né? sim, Com a sim, realidade fora das universidades aí, né? sim. Que não é uma coisa tão comum assim de quem costuma fazer depois mestrado e doutorado, né? Não, normalmente o pessoal vai direto. Teve algum valor para você olhando agora em perspectiva, assim? Eu acho que teve, sim. Ajuda a ter um pouco de perspectiva, porque a pessoa que se fecha no mundo acadêmico, ela muitas vezes não tem nem noção do que é o mundo lá fora, sabe? Uhum, Eu acho que isso teve sim um valor para eu ter um pouquinho de noção e que vai desaguar bem lá na frente. Vamos uhum, esperar que lá mais para frente da história isso certo, tem repercussões, vamos certo. dizer assim. Daí tá, Aí eu você pensei, volta então para o mundo acadêmico. vou voltar para o mundo acadêmico. E esse momento de voltar para o mundo acadêmico, ele acontece também no momento que, daí até agora a gente está falando, digamos, da minha formação, da minha questão profissional, acaba batendo bastante com uma questão pessoal, Uhum. que eu não sei se... Eu acho que a gente não falou disso em nenhum momento. Eu sou trans, né? A E gente esse... já, enfim, né? Já teve inclusive sua colaboração No, no nosso episódio sobre esse tema, né? Mas me conta nossa, isso foi esse muitos anos momento atrás, seu. né? Foi. Muitos anos atrás. Sim. Mas, enfim, nesse momento que eu tô pensando, ok, vou voltar para a vida acadêmica, também é o momento que eu tô, assim, tomar essa decisão, ok, eu vou assumir minha identidade de gênero. Certo. E daí Isso eu era em que peguei, ano, Sofia? Só para isso foi contextualizar os ouvintes e ouvintes. 2011. 2011. 2011, que era 12 anos uma atrás. época, assim, 12 anos atrás, uma época em que esse Um mundo assunto bem ainda diferente não do que era tem hoje. tão Uhum. popularizado assim, né? Era E se é bem difícil diferente. hoje, imagina como era em Muito 2011. mais. Muito Uhum, mais. Isso era algo que eu já estava trabalhando um pouquinho antes, sabe? Eu já estava trabalhando em terapia, etc., mas eu não tinha ainda dado esse passo de assumir publicamente, digamos assim. certo. E nessa E, época, o seu terapeuta ou a sua terapeuta era a única pessoa que conversava com você sobre isso, sim?
Olha, o meu terapeuta foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso. Nessa época Tá, eu já não era mais a única. tá Eu bom, já tinha comentado com alguns amigos, já tinha comentado com a minha mãe, com a minha irmã e tal. Mas, assim, não era algo público. Era certo. algo que, assim, tipo, digamos, eu mantinha meio em segredo. E eu pensei, eu vou aproveitar essa oportunidade que agora eu vou voltar para a vida acadêmica, e começar, digamos, de novo, sabe? Eu peguei deliberadamente e escolhi, vou sair de Curitiba, vou sair do Paraná, vou para São Paulo, assim, tipo, já juntando as duas coisas. Vou para São Paulo tanto porque as melhores universidades do Brasil estão lá, mas também para ficar longe de todo mundo e começar de novo em outro lugar. Uhum, uhum, E foi o que eu fiz. Eu fiz prova para mestrado em bioquímica em várias universidades. Eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul, fiz na Unicamp, fiz na USP. Passei na USP, então vou para lá. uhum. Fui para São Paulo, comecei o meu mestrado na USP e foi coisa assim, tipo, de 2 meses eu peguei e me assumi publicamente, ok, sou Sofia a partir de hoje e nunca voltei atrás. E o fato de você estar em São Paulo nesse momento, você acha que tornou menos difícil Eu acho que essa sim. saída do armário, assim? Eu acho que sim. Uhum. Não tanto por ser São Paulo, eu acho que o fato de estar longe de Curitiba, longe do Certo. Paraná, sabe? Uhum. Eu acho que eu precisava desse distanciamento, digamos Sim. assim. Uhum. Então, o fato de eu estar longe de casa, eu acho que ajudou muito. E foi intencional, sabe? Eu já Sim. fiz de caso pensado para juntar as Uhum. duas coisas. Uhum. E E aí você resolveu fazer esse mestrado em bioquímica, em né? bioquímica. A bioquímica ela faz parte de que faculdade na USP? A bioquímica na USP ela está dentro do Instituto de Química. Certo. E isso é uma coisa que é bem interessante que dependendo de qual universidade você olha, tem algumas universidades que a bioquímica está dentro da parte de ciências biológicas ou da parte de ciências Uhum. biomédicas, outras na parte de química. Uhum. Na USP ela está dentro da química e você percebe pelo tipo de linha de pesquisa e tal que às vezes puxa mais para o lado químico e enquanto outros lugares você vai ver que puxa mais para o lado biológico. Certo. Eu acabei caindo eu fui lá para a USP na bioquímica e é uma coisa muito interessante que na época eu não tinha muito essa noção, mas foi uma coisa totalmente fora da casinha a forma com que eu entrei lá, porque eu fiz a prova e eu passei assim, tipo, por muito pouco. Eu passei assim, tipo, acho que foi uma das notas mais baixas dos aprovados. Teve um monte de gente que ficou a nota mais baixa que eu, mas reprovou. Eu acho que entre Uhum. os aprovados eu fui uma das pessoas que ficou com a nota mais baixa. E eu, assim, tipo, achei isso muito estranho, porque eu pensei, cara, eu estudei tanto para essa prova. Eu cheguei na prova, assim, tipo, eu pensava assim, tipo, eu conseguia ver na minha mente a página do livro que tava aquela informação e pensei, cara, eu fiquei com essa nota baixa e tal. Uhum. E eu vi que, assim, tipo, Porque você saiu da prova confiante, é isso? Saiu da prova, é, fui bem. é. E Ah, daí o que eu achei interessante é que daí quando eu passei e daí eu fui fazer matrícula, tá, e quem vai ser esse orientador? Eu, ainda não decidi. E todo mundo me olhou assim com uma cara assim, como assim? Você já não tava, não tem um orientador, nada, e não, eu vinha, fiz a prova e passei. aham. E precisava de um orientador e tal, e daí eu tive que procurar um orientador para conseguir fazer a matrícula e tal. E daí que foi, e o laboratório que eu entrei, todo mundo ficou assim, tipo, gente, essa pessoa caiu de paraquedas aqui, da onde ela surgiu? E foi mais tarde que eu fui entender que era uma coisa completamente fora da casinha. Normalmente quem faz aquela prova já estando lá dentro, como uma iniciação científica, já tem um orientador antes mesmo de fazer a prova e tal. E Certo. toda a prova meio que ela é desenhada. Eu espero que não tenha ninguém da USP aqui me ouvindo que vão querer me matar para eu dizer isso, mas toda a prova já é meio que desenhada para o pessoal que já está lá dentro passar. Então Sei. não era estranho eu ter ficado com aquela nota baixa porque eu não tinha toda essa preparação que quem já está Sei. lá dentro já tem, sabe? Aham. Não, eu acho que a E gente só tem algumas centenas de pessoas da USP aqui, então fica é, tranquila. Fica...
E daí, assim, foi uma coisa bem estranha, digamos assim, porque, ok, eu consegui passar sem saber que eles quais são, o que costuma cair Que naquela poderia prova, ter sido mais tranquilo, é isso? qual é a bibliografia que normalmente se usa para estudar para essa prova e assim, que tipo de questão que tem. Eu poderia ter sido muito mais tranquila se eu já estivesse lá dentro, mas passei, certo. arranjei um orientador Sim. muito peculiar, vamos chamar assim, que o meu orientador do mestrado é um alemão, né, que virou professor aqui no Brasil. Tá. E ele tem um português que era muito difícil de entender o que ele estava falando. Eu entrava em reunião com ele, a gente conversava, eu não entendia metade do que ele estava falando. E daí chegava no final da reunião e falava: você pode me passar por e-mail o que você quer que eu faça? Que daí, assim, tipo, era meu, assim, tipo, ok, alguma coisa que eu não entendi vai estar escrito no e-mail. Claro. Bem esperto isso, Sofia. Agora, eu tô lendo aqui no seu Lattes que o título do seu trabalho no mestrado, que eu não sei se foi exatamente desde o início do mestrado até o final, mas é Sinergia entre os receptores purinérgicos e o fator de crescimento de nervos, NGF, na diferenciação e proliferação de células tronco neurais. E eu tô lendo aqui por escrito e eu não entendi bulhufas. Tá? Eu queria saber se é isso mesmo que você estudou e o que significa isso que está escrito aqui. Vamos lá. O que foi a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado? O que a gente pegava eram células tronco neurais, né? Então, que eram cultivadas na forma de neuroesferas. O que diabos é isso? A gente pegava... Que diabos é isso? Eu pegava lá uns ratinhos e tal, cruzava os ratinhos lá e numa certa fase, lá numa certa altura da gestação, eu eutanasiava as fêmeas e pegava lá as células que estavam começando a formar o cérebro dos filhotinhos. Tá. E cultivava isso num meio de cultura que formava essa bolinha de células tronco neurais, que é o que a gente chamava de neuroesferas. Então eu tinha essa bolinha de células tronco que formariam o sistema nervoso se eu continuasse, se eu não tivesse interrompido a gravidez com uma eutanásia. Sim. E formava essas bolinhas aí. Então você não lidou com os ratos diretamente, você lidou com células... No mestrado não, era com as células que eu tirava do cérebro em formação dos fetos lá dos ratos. Certo. E qual que era a grande questão que, não só eu, isso era várias pessoas lá do laboratório trabalhavam nessa linha de pesquisa, que era, ok, eu tenho essas células tronco-neurais, essas células progenitoras neurais aqui. Elas podem fazer várias coisas. Elas podem ficar proliferando loucamente, elas podem migrar, né, se espalhar, elas podem virar células gliais, elas podem virar neurônios. As células gliais daí são aquelas outras células que a gente tem no sistema nervoso central, que dão suporte, ajudam no metabolismo e tal. Então, tem muitas coisas que essas células podem fazer. E daí que vem a pergunta, como que essas células sabem o que fazer? Como essas células sabem que elas devem proliferar, como elas sabem que elas devem migrar, como elas sabem que elas devem morrer, às vezes tem isso, fazer apoptose, como que elas sabem se vão virar neurônios, se vão virar... Fazer o quê? Desculpa. Apoptose, que é uma morte programada, sabe? É o harakiri das células. Sei. Enfim, e como que elas vão saber o que fazer? E daí a gente vai aí pela ideia de que, ok, tem sinais químicos que estão dizendo para essa célula, faça isso, faça aquilo. E uma das, não era a única, mas uma das linhas de pesquisa do laboratório que tinha várias pessoas trabalhando, inclusive eu, era justamente entender quais são os sinais químicos que dizem para essas células o que elas devem fazer e o que cada sinal químico diz, qual que é a ordem que cada sinal químico está dando. Dentro desses possíveis sinais químicos, tinha lá os receptores purinérgicos, né, que é um
tipo de neurotransmissor, que nem a gente fala de neurotransmissor, que nem a gente fala que tem a serotonina, que o pessoal associa muito, quando você come chocolate, libera serotonina. Da felicidade, né? É a da felicidade. Uhum. A dopamina, que daí o pessoal já associa com as drogas, então, ou com vício, etc. Que com certeza vocês já devem ter ouvido alguém falando, porque você tá nas redes sociais, tá liberando dopamina, sabe? Isso. Microdoses de dopamina. Exato. Os receptores purinérgicos são receptores para ATP e adenosina, que são neurotransmissores muito menos conhecidos do que esses outros que eu citei aí, serotonina, dopamina, mas são neurotransmissores também. Então a gente já tinha estudos anteriores lá do laboratório que indicavam, olha, esses purinérgicos aí são importantes para definir o que essas células vão fazer. Assim como tinha outros estudos lá dentro do laboratório que dizia das neurotrofinas, que são proteínas que estão envolvidas no funcionamento do nosso cérebro. Então, o mais famoso é o BDNF, que está ligado muito lá com a questão de aprendizado e tal. Mas aí também tinha outro, como o NGF, que está mais ligado ao desenvolvimento do embrião. Então, a gente já sabia, ok, essas proteínas, aí, as neurotrofinas, estão envolvidas nesse processo. Esses neurotransmissores, os purinérgicos, também estão envolvidos nesse processo. Mas a questão é que eles estão agindo juntos. Os dois estão presentes quando o cérebro está se formando. Como que eles interagem entre eles? E daí foi essa pergunta que jogaram para mim, Sofia, é isso que você vai estudar aí no seu mestrado. Beleza, vamos ver. Tá. E mestrado é uma fase da pós-graduação relativamente curta, né? Sim. Dá tempo de responder essa pergunta em 2 anos? Uma coisa tão complexa. Muito especificamente, né? Você pegar, responder assim, tipo, como purinérgicos e neurotrofinas interagem? Você não vai conseguir responder isso em 2 anos. Agora, você pegar como que interage com o NGF especificamente, que você viu que estava lá no título, sim. Aí já é algo mais factível. Daí você pega e joga outros neurotrofinas para outros alunos e daí você vai conseguindo montar isso aí. Quer dizer, você tenta tornar a pergunta mais específica para que o seu campo de atuação também fique mais assertivo, assim. Exato, e isso é algo factível dentro dos 2 anos. E daí, então, fiz aí o meu mestrado nisso. Foi o meu primeiro contato com a neurociência, né, mais aprofundado. Claro, eu estudei alguma coisa disso na graduação, mas assim, tipo, de estudar realmente a nível de pesquisa e tal, foi o meu primeiro contato com a neurociência. Você curtiu o mestrado, Sofia? Curtiu? Eu curti. E isso foi importante? Curtir o mestrado é importante para você decidir fazer doutorado depois? Sim, com certeza. E eu diria que assim, foi um momento que eu aprendi muito sobre como fazer ciência mesmo, sabe? Que eu já tinha, claro, toda a experiência de iniciação científica, mas aí eu já falei, agora eu espero que o pessoal da USP não me ouça, agora espero que o pessoal da UFPR não me ouça. É outro nível, sabe? Você conseguir... O nível de produção científica que você encontra numa USP, uma Unicamp e uma Unifesp é algo que são poucos departamentos, poucos setores dentro de uma UFPR que conseguem acompanhar. Não estou dizendo que não tem nenhum, eu sei que tem alguns departamentos dentro da UFPR que fazem pesquisa de altíssimo nível. Mas a minha experiência até ali, assim, tipo, foi algo meio que até um baque, ok, agora eu tô entrando num jogo de gente grande, sabe? Tô na Champions League agora aqui. Né? Exato. Então, assim, eu aproveitei muito nesse sentido. Do ponto de vista pessoal também estava acontecendo muita coisa, foi nesse momento que a gente entra numa outra questão, né, que... Por favor, entre nessa outra questão. Mais pro lado pessoal, que eu vim de uma família que era uma família, assim, em grande parte conservadora, sabe? Do interior do Paraná, minha mãe filha de pastor, o meu pai, assim, tipo de família tradicional da cidade e tal. E então eu tinha uma visão de mundo muito moldada por isso, sabe? A pessoa que cresceu dentro da igreja e com família tradicional e blá, blá, blá. Era a igreja católica que a sua família presbiteriana. frequentava? Presbiteriana. Presbiteriana. Tá. A família da minha mãe
tem um monte de pastor presbiteriano, aliás, não é nem só meu avô, meu tio, vários primos e tudo. Que é uma igreja evangélica bem específica também, né? Bem específica e é bastante tradicional, né? Bastante tradicional, exato. Também a gente não pode achar que os evangélicos são todos uma grande massa, né? Assim, não. A gente tem as diferenças tenho amigos presbiterianos, adventistas. Exato. Você começa a estudar as denominações, tem os protestantes clássicos, pentecostais, neopentecostais, sabe? E tem muitas diferenças entre essas denominações. Sim. Então eu tinha uma visão de muito moldada por isso. E daí, o fato de que eu me assumi trans, assim, tipo, meio que me deu um choque de realidade. Opa, o mundo funciona de outra forma, sabe? Então eu tinha, por exemplo, uma visão muito de, meritocracia. E é muito fácil você defender a meritocracia até você fazer parte de um grupo discriminado e ver que, às vezes o preconceito conta muito mais do que o mérito. Sim. Muita visão assim, tipo, liberdade de expressão irrestrita, todo mundo pode falar o que quiser sem consequência nenhuma, até você ser vítima de discurso de ódio, sabe? Claro. Então, eu comecei a mudar muito a minha visão política nessa época. Sim. Antes da gente entrar na visão política, que eu estou muito interessado, eu não perguntei antes, mas vou perguntar agora. Assim, quando você transiciona e assume publicamente o seu gênero, como é que os seus pais reagiram? Assim, né? Isso acabou acontecendo também distante deles, não só distante, né? Distante de toda a cidade, incluindo os seus próprios pais, assim, né? E sua irmã. Né? Então eu queria saber como é que foi a reação dos seus pais e da sua irmã nesse momento. Assim. Olha, eles já sabiam que eu estava lidando com isso, né? Certo. A essa altura já não era mais segredo para eles. Tá. Mas, sim... Seu pai ainda morava com vocês nesse momento? Não, meus pais eles se separaram. Já tinham se separado? Eles eram sua mãe era muito mais confidente, então, sim, nesse assunto. Meu pai ele voltou para Guarapuava depois que eles se separaram, né? E a minha mãe foi comigo e com a minha irmã para Curitiba. Então, era muito mais próxima da minha mãe, sim. E os dois já sabiam, mas eu ainda não tinha, digamos, transicionado, né? Não tinha assumido publicamente. Mas vocês conversavam a respeito disso? Sim, e daí o que aconteceu? O meu pai, ele entrou meio que num modo de negação, sabe? A gente continuava tendo uma boa relação, falava por telefone toda semana, mas ele fazia de conta que nada estava acontecendo. Basicamente isso. Conheço isso muito, assim, eu sou de família descendente japonesa, a gente faz isso com praticamente todos os assuntos que podem gerar algum tipo de polêmica. A gente simplesmente não fala sobre o assunto. Exato. A reação do meu pai foi essa, não falamos sobre o assunto. Sim. A reação da minha mãe foi uma reação um pouco mais desesperada, no sentido de que ela sempre foi uma pessoa super protetora. E ela queria me proteger do mundo nesse momento, e era justamente o momento que eu estava longe. Certo. Então, ela, assim, tipo... Eu sei que para ela foi bastante difícil o fato de eu ter feito isso à distância, porque era uma coisa que ela queria estar próxima. Mas eu queria estar distante justamente porque, às vezes, a super proteção dela me sufocava nesse momento. Entendo. Mas, porque uma mãe, acho que instintivamente, ela fala, meu Deus, minha filha, imediatamente, automaticamente, ela já está correndo mais perigo. Instintivamente, assim, né? Você não precisa nem saber das estatísticas sobre expectativa de vida de pessoas trans. Exato. Né? Que hoje é 35 anos, na época era 32, para você ver. E daí, o que acontece é que quando eu voltei para Guarapuava ver meu pai pela primeira vez depois de ter transicionado, já fazia 1 ano que eu tinha transicionado, foi, acho que finalmente quando caiu a ficha dele, sabe? Que ele viu, ok, isso é real. E foi uma coisa muito engraçada, que eu lembro que eu cheguei em Guarapuava, fiquei hospedado na casa da minha avó, e a certa altura, uma prima minha chega,
Sofia, você soube o que teu pai fez lá no churrasco com seus tios e tal? Eu, não soube. Ela me contou que o meu pai literalmente ameaçou bater em qualquer um que falasse qualquer coisa sobre mim. Sabe, assim, tipo, de proteção, sabe? E eu achei Uhum. muito engraçado, porque foi. A forma dele de demonstrar carinho foi tipo: eu vou bater em qualquer um que ousar mexer com ela. Sim, sim, é É uma coisa uma bem mistura, masculina, é estereotipicamente masculina. total, total, né? Eu moderei muitos grupos reflexivos de masculinidades, né? E a piada que rola em grupos de masculinidades é que nenhuma emoção é permitida ao homem a não ser a raiva, né? Exato, Né? exato, Então, é meio que o jeito hétero de demonstrar afetividade. exato. Uhum. Mas assim, demorou, ele precisou me ver, sabe, depois da transição para cair a ficha, mas caiu. Uhum. E a minha mãe, ela com o tempo foi se acalmando, ela foi trabalhando e com ela eu consigo. Eu sei que o meu pai ele teve todo um processo para lidar com isso, mas como ele não se abria, eu não sei como é que foi Uhum. esse processo. Com a minha mãe, eu sei que ela passou por todo um processo de. Num primeiro momento, ela via, ok, eu tinha um filho, esse filho morreu, agora eu tenho uma filha, para Uhum. lentamente ir juntando de volta e entender que era a mesma pessoa, sabe, emocionalmente Sei. falando. Então, com ela Aham. eu consegui acompanhar melhor como é que foi esse processo, porque ela falava disso, né? E sua irmã? A minha irmã, eu diria que de certa forma, ela foi a pessoa que abriu a porta do armário para mim, Tá. sabe? Porque a minha irmã é Uhum. homossexual e ela se assumiu publicamente homossexual, apesar dela ser mais nova que eu, não é muito mais nova, 1 ano e meio, mas apesar Uhum. dela ser mais nova que eu, ela se assumiu antes. Eu Tá. acho que isso facilitou muito para mim, sabe? Sim. Muito do trabalhar essa questão de uma sexualidade diferente, tanto para o meu pai quanto para minha mãe, quanto para o resto da família, a família estendida também. Ela apanhou muito mais do que eu, digamos assim, metaforicamente, Uhum. não estou falando de maneira alguma fisicamente, Sim. Uhum. mas ela foi a pioneira, digamos, na família Certo. e Uhum. eu acho que facilitou muito o processo para mim, que ela Uhum. já tinha trilhado parte do caminho. E Certo. ela aceitou muito bem, me apoiou desde o começo, então não tenho nada a dizer para ela nesse momento, além de obrigada, sabe? Sim. 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 Que bom. E, Que bom. enfim, e foi Aham. essa transição, ela foi um processo bastante difícil, eu diria, porque tem uma questão de, primeiro, naquele tempo as pessoas eram muito mais ignorantes com relação a esse assunto do que hoje, sabe? Muito mais. Então, era Uhum. muito engraçado que eu, digamos, estava no meio da elite intelectual do país, né? Lá na USP e Sim. tal. E falando com pessoas que tinham pós-doc, livre docência e tal, e eu tinha que explicar coisas tão básicas quanto orientação sexual e identidade de gênero são duas coisas diferentes, sabe? Uhum. Que é uma coisa Sim. que, digamos, você está falando nesse assunto é o básico do básico, Uhum. mas especialmente naquela época as pessoas não entendiam muito bem isso. E tem toda uma questão de que também a questão da passabilidade, né, que é uma coisa que se fala muito na comunidade trans, que eu explicar aqui para quem não é do Isso, babado, por favor. Uhum. que a gente fala de passabilidade, que é a questão do quanto que, digamos, uma mulher trans como eu consegue ser reconhecida como mulher pela aparência mesmo, quanto que eu consigo passar despercebida, sem as pessoas Uhum. perceberem que eu sou trans. Por isso, passabilidade, passar por Sim. cis, né? Uhum. E no começo da transição, praticamente qualquer pessoa, é muito baixa essa passabilidade. As pessoas percebem a um quarteirão de distância que você é trans. Hoje eu consigo Uhum. andar pelos lugares, nas ruas, etc. A grande maioria das pessoas não percebe que eu sou trans. Sabe? Uhum. É uma mulher cis como qualquer outra. Uhum. Eu preciso contar para as pessoas que eu sou trans para elas perceberem. Naquela época, não. Naquela época, um quarteirão de distância, as pessoas viam que era, aspas, muitas aspas aí, um homem vestido de mulher. Sim.
E isso deixa você muito mais sujeita a preconceito. Muito mais sujeita. Sabe, gente, eu cheguei a ser vítima de violência policial dentro do campus da USP. Sabe, de policial que ficava naqueles bases móveis da PM dentro do campus, pegar me abordar, porque, para quem não conhece a USP, saindo do Portão 1, tem lá uma região que tem bastante prostituição de mulheres trans, travestis, etc. E policial me abordar e dizer: o que você está fazendo aqui dentro? Daí, pode falar palavrão? Claro. Você veio aqui dar o cu para algum professor? Foi o que o policial me perguntou. Meu Deus. Sabe? É muita violência. E o mais engraçado é que eu relatei isso para várias pessoas, me perguntaram por que você não fez o BO, eu fiquei olhando você. Sério, eu passo por esses policiais todo dia quando eu tô indo, voltando da universidade. Você realmente acha que é uma boa ideia eu pegar e abrir uma ocorrência contra esses e na ouvidoria da polícia... A sua situação vai melhorar, né? Você acha que a sua situação vai melhorar com isso? Né? E daí as pessoas, mas se você não fez nada, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Em alguns casos, acho que as pessoas cis que estão no seu entorno poderiam até fazer alguma coisa, mas nesse caso específico, eu não sei nem se denúncias de pessoas cis fariam bem para você. Não. Essa hora, assim, tipo, ok, baixar a cabeça é isso aí, não tem muito o que fazer. Que é uma mudança que precisa ser estrutural, não é uma ação individual naquele ponto que vai resolver o problema. Mas você falando agora sobre essa questão da passabilidade, eu me lembrei, né, de uma amiga que transicionou também há pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, é cerca de 1 ano, ou pelo menos assumiu publicamente, né, essa transição, e a coisa que ela estava mais ansiosa por fazer eram tratamentos, né, hormonais, tal, para aumentar a passabilidade dela, né, socialmente, né, porque e agora você falando, né, eu entendo que é porque de fato vai tornar a sua vida mais exato. É uma questão de autoproteção, porque isso inclusive é uma coisa que às vezes a gente ouve de feministas trans excludentes, né, as radfem, que a gente chama, que são aquelas as feministas, grupos feministas que discriminam pessoas trans. A gente ouve muito: é porque vocês estão reforçando o estereótipo de gênero, vocês só estão querendo performar feminilidade, não sei o quê. E, assim, isso é uma coisa que de uma ignorância enorme, porque, escuta, pra gente às vezes é até uma questão de sobrevivência, sabe? Conseguir ser lida como mulher facilmente é uma questão que realmente protege a gente de muitas violências. Sem dúvida. Num país que... Brasil é o país que, em números absolutos, mata mais pessoas trans no mundo, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, sabe? Você ser reconhecida como mulher ou não, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Já um outro amigo meu, homem trans, só depois de, 7 anos de assumir publicamente sua transição, é que começou a fazer o tratamento, né? E dessa vez, no caso dele, pelo SUS, porque também é importante, né? Para ele. Mesmo para um homem trans, também é importante ter essa passabilidade para correr menos risco, né, de sofrer violência, né? Seja verbal, seja física, né? Mas, Sofia, você estava falando, né, antes de eu perguntar sobre a recepção da sua família, ou a reação da sua família a assumir publicamente sua transição, que também foi um momento de mudança nos seus pensamentos, nas suas ideias, né, sobre a vida, né? E aí você passou a ser uma mulher trans de esquerda. Porque assim, né? De novo, como é que foi a reação de todo mundo, né, da sua família, do seu entorno, né? Como é que isso foi para você também, né? Porque você acabou derrubando verdades, né, que estavam dentro da sua cabeça, né, para construir outras. E aí os familiares falaram: não, uma sobrinha trans
Beleza, mas uma sobrinha de esquerda aí já é demais. E junto aí também que foi mais ou menos nessa época que eu também me afastei da religião e passei a ser ateia. Certo. Então, assim, tipo, eu Aham. consegui numa tacada só, trans, ateia e esquerdista. Talvez porque haja de fato, né, uma correlação entre essas coisas, né? Quando você derruba um mito, meio que tem um castelo de dominós aí caindo, né? Pois é, sim. E também tem a questão de que quando você se assume trans, você meio que, nem que você tente, você não consegue ficar dentro das igrejas mais tradicionais, como a que eu costumava Uhum, frequentar. Até sim, existem igrejas inclusivas e tal, mas a igreja presbiteriana com certeza não é uma delas. sim, eu imagino. A minha companheira, ela é macumbeira, né? E muitas vezes eu acompanho ela no terreiro e tal. E olha, eu posso te garantir que nos terreiros que eu frequentei é onde eu vi mais pessoas trans e travestis Uhum, sendo acolhidas, sabe assim, sim. naturalmente, assim, sabe? Sim, Naturalmente. sim. Tanto é que você vai ver, se fala muito na comunidade trans do Pajubá, que é, vamos colocar aí entre aspas, aí um dialeto Uhum, que se usa muito dentro da comunidade trans e que ele vem muito justamente da questão africana, sabe? Acaba usando muito palavras africanas que são normalmente usadas em terreiros de candomblé e tal. uhum, Então, essa ligação que existe entre pessoas trans e as religiões de matriz afro não é uma relação pequena, não. É uma relação que sim. é profunda. Uhum, E assim como também você vê a questão do ateísmo, também existem muitas pessoas trans ateias. tá. Então, tem essas relações, sim. Inclusive, eu lembro que hoje isso já meio que acabou esse movimento, mas na época tinha, por exemplo, a Liga Humanista Celular, Liga Humanista Secular, que era, assim, tipo, meio que um movimento ateu, um movimento social ateu, que tinha, entre a população LGBT, muita gente, muito apoio. Uhum, Foi uhum, uma fase que eu acho bem interessante, porque uma coisa que passou rápido, tinha aí a TEA também, muito essa coisa nas redes sociais, especificamente de, vamos lutar pelo secularismo, pelo ateísmo e tal, e você vê que tinha um apoio muito grande da população LGBT, uhum, porque era um momento também, vamos lembrar, a gente está falando aí 2011, 2012, 2013, era um momento em que estava assim, em efervescência a questão da aprovação ou não do casamento homoafetivo, que é uma coisa que uhum, foi acontecer de fato em 2013. sim. Muita discussão sobre a criminalização ou não da homofobia, da transfobia. Esse foi um momento que estava muito forte isso. Então, toda a população LGBT estava muito assim engajada em conquistar direitos que hoje a gente Uhum, já está como algo consolidado e não está, né? A gente está vendo aí sim. acontecer Sim, no parlamento a discussão de proibir novamente o casamento homoafetivo, né? exato. Mas que naquela época era aquele momento que estava se conquistando isso. Uhum, E quem que era a grande oposição, né? O movimento LGBT todo estava engajado em conquistar isso, e quem que era a oposição? A oposição era a igreja. A oposição sim. era a bancada evangélica. Uhum, Então, eu acho que muito mais do que hoje, o conflito entre a população LGBT e a igreja naquele momento era muito grande. e como é que foi esse E momento? tá, daí a gente volta. Como é que foi É, como que ah, foi pra família? é. Cara, foi um momento que eu acho que me afastei bastante da minha família, sabe? Tanto é, eu digo da família mais estendida, digamos assim, né? Porque Uhum, pro meu pai, minha mãe e a minha irmã era uma coisa que assim, tipo, eles estavam tendo que trabalhar o fato de que tinha uma filha trans e nem tinha tempo de pensar nas outras coisas. sim. Agora, para a família estendida, primos, tios, etc., eu acho que foi um momento de grande afastamento. Não teve muito conflito. Eu não me lembro assim, de ter tido Tá. grandes conflitos, de discussões, quebra-pau e tal. Mas tanto pela questão física, de que eu fui para outro estado, quanto pelos meus posicionamentos,
ocorreu um afastamento que eu diria que de grande parte da minha família nunca se reaproximou. E teve esse auge em 2018. 2018 aí é outra história, né? 2018 a gente chega à questão do bolsonarismo, né? Que tem toda uma questão aí que eu fui, digamos, comecei a minha migração para a esquerda lá por 2011, 2012, mas ainda era uma esquerda moderada, uma esquerda mais social-democrata e tal. Certo. Chega lá em 2018, eu já tinha virado literalmente uma comunista. O pessoal que tá ouvindo o podcast não tem imagem, mas quem tá vendo que aqui atrás de mim, no meu cenário, eu tenho uma caneca com o símbolo da farmácia, uma com um cérebro e uma com uma foice e martelo. Exatamente. Para mim tá bem claro. Então a gente já chega em 2018. Vamos voltar para 2013, quando você termina seu mestrado, e aí dessa vez você resolve emendar com um doutorado? Eu emendei com o doutorado, e aí foi uma coisa que, assim, no meu mestrado, como eu estava falando, foi quando eu tive o primeiro contato com a neurociência, mais profundo com a neurociência, e estudando a neurociência por causa do meu mestrado, eu acabei percebendo que uma parte da neurociência que não estava tão ligada ao que eu fazia no mestrado era a parte que eu achava mais interessante, que é a parte de comportamento e cognição, né? Certo. E daí eu decidi, eu vou sair dessa parte mais química, de ficar estudando os sinais químicos entre as células neurais e tal, e vou mais para tentar entender como que nessa máquina biológica que a gente tem aqui se forma o comportamento, o pensamento. E daí, quer dizer, a ligação entre fatores bioquímicos com comportamento. Você não abandonou a química totalmente, não, né? Não. Você foi estudar o efeito que a adenosina pode provocar no sono e na memória. Exatamente. Né? Então, assim, não é que a química foi abandonada, né? Exato. Mas é que eu fui, digamos, para esse lado mais do comportamento, que era algo que não existia no meu mestrado. E daí foi aí que eu, sabendo que não era esse o foco do laboratório onde eu estava, fui procurar outro lugar e fui para a Unifesp, Departamento de Psicobiologia, que é um nome bonito aí para o que a gente poderia dizer que é a neurociência comportamental e cognitiva, né? E fui com a ideia de estudar memória, principalmente. Eu queria estudar a questão aí da memória. Daí eu cheguei numa professora lá, mandei e-mail para ela, que era especialista em memória do departamento, pedindo para fazer doutorado com ela, e ela nunca me respondeu. Nunca. Daí eu fui para uma outra professora, essa estudava a relação entre sono e memória. Eu admito hoje que na época, né, hoje eu não penso assim, mas na época a parte disso não me interessava muito, não. Estava mais interessada na memória. Mas fui nessa aí, daí ela me chamou para reunião, me recebeu super bem, e a gente acabou começando aí o doutorado, juntando parte do que eu já tinha do mestrado, que era receptores purinérgicos, né? A adenosina é um dos neurotransmissores que afeta aí os purinérgicos, que eu estudei lá no meu mestrado. A parte de sono, que essa minha orientadora aí, a Débora, é a especialidade dela, e a parte de memória, que era o que eu estava bem interessado. Então, vamos tentar juntar essas três coisas e entender. A gente já sabe, isso já tem na literatura científica há muito tempo, coisa de um século, aí a gente já sabe que falta de sono acaba prejudicando a memória. Isso já vem desde a década de 1920. E agora a gente não sabe como. O que biologicamente está acontecendo no seu cérebro quando você deixa de dormir que afeta a memória. E acontece que a adenosina, esse neurotransmissor, neuromodulador aí, ela é uma das moléculas que está muito envolvida com a regulação do sono. A gente vai falar de regulação do sono. A gente tem a regulação circadiana, né, que é aquela coisa, o nosso relógio biológico, que vai ser determinada aí principalmente a substância química que controla isso é a melatonina, né, que então ela aumenta durante a noite, diminui durante o dia, e isso faz esse controle circadiano do sono. Mas tem o controle que chama de homeostático, né, que é basicamente, traduzindo aí, seria a questão de
quanto mais tempo você fica sem dormir, maior fica a pressão do sono. Então, qual que é a substância química que está modulando isso aí? É a adenosina. Você vai ficando acordado, vai acumulando adenosina. Quanto mais tempo você fica acordado, mais acumula adenosina, e a adenosina vai aumentando a pressão do sono. Daí pensamos, ó, vamos dar uma olhada nessa tal de adenosina aí, ver se tem alguma relação desse acúmulo de adenosina que você tem quando não dorme com o prejuízo de memória no sono. Era isso que eu queria estudar. E foi esse aí o meu projeto de doutorado. Uhum. E que aí a gente já está falando de um período maior, um período de 5 anos. Né? E imagino que aí já dá mais tempo para amadurecer, né, a questão. O que você pode nos contar sobre os principais aprendizados que você teve? Olha, o que eu posso contar para vocês é que sim, a adenosina, pelo menos de acordo com o meu projeto de doutorado, a adenosina está envolvida sim, só que não da maneira que a gente imaginava. A gente criou um projeto pensando que, vamos lá, agora eu vou entrar um pouquinho mais fundo na neurociência, vamos lá. Você vai pensar na memória, aí a gente vai pensar que tem memória, vamos chamar assim, declarativa e não declarativa. Então, quando eu pego e falo para você, qual que é a capital da Argentina? Você lembrar que isso é Buenos Aires, é uma memória declarativa, algo consciente, digamos assim. Tá. Uhum. Agora, eu pego e a gente vai falar de, por exemplo, tocar um instrumento, andar de bicicleta. Isso não é algo que está ligado necessariamente a um conhecimento específico, um evento específico. É uma memória, é um aprendizado, mas que é uma coisa mais inconsciente, que fica guardada no seu cérebro. Isso seria um não declarativo. Tá. E existem regiões separadas do cérebro, voltadas a esses tipos de memória, ligadas a esse tipo de memória. A gente pensava que a adenosina lá ia causar um prejuízo principal numa região do cérebro, chamada hipocampo, que está ligado mais a essa memória declarativa. Por quê? Porque a literatura científica vai contar pra gente que é a memória que é mais frágil, digamos, com relação à falta de sono. Tá. E o que a gente acabou descobrindo é que era exatamente o contrário. A região que a gente viu o maior dano da adenosina, pelo menos nos meus experimentos, era no estriado, que é relacionado mais a esse outro tipo de memória, não declarativa. Então é uma coisa que, assim, foi totalmente inesperado. É algo muito específico? É algo muito específico, sabe? Tá, mas é uma coisa. Mas é que, específico, assim, mas, por exemplo, para mim que sou leigo, é uma coisa compreensível, assim, e é uma coisa totalmente diferente de fato, assim, né? Não é um diferente que só químicos ou farmacêuticos vão entender. Sim, né? sim. Quando você fala que a gente pensava que, é porque você já foi para essas pesquisas com essa hipótese. Com essa hipótese, exato. A gente levantou essa hipótese. Que é algo normal dentro da ciência. Você criar uma hipótese, daí você vai testar essa hipótese. E é algo tão normal quanto acontecer isso que aconteceu comigo. Que você vai encontrar muitas histórias de cientistas que pensam, vou começar meu projeto em A, eu vou até B, e daí no meio do caminho faz um loop, um outro loop e tal, e vai parar no D, não é nem no C, sabe? E isso é algo bastante comum dentro da ciência e não é algo que você necessariamente deve ficar triste quando isso acontece. Às vezes a resposta que você chega pode ser diferente daquela que você estava esperando, mas acaba sendo até mais interessante. Às vezes a errada pode até ser melhor. Nesse caso, esse foi o caso, eu acho. Foi algo bem surpreendente, o meu projeto. Agora, você teve que ter algumas evidências para entender que a adenosina era responsável por isso, sim. Sim. Né? Porque a privação de sono, ela... Enfim, né? Eu imagino que ela deve provocar um monte de mudanças, né? E o acúmulo de adenosina é uma delas, né? Exato. Tem vários outros neurotransmissores, hormônios, etc., envolvidos nisso aí. Como é que a gente testava isso? Então, a ideia tá ficando sem dormir, vai aumentar a quantidade de adenosina, certo? Sim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar o ratinho sem dormir,
era com ratos que eu trabalhava, deixava ratinhos sem dormir, comparava lá num teste de aprendizado que a gente fazia com o ratinho que não dormiu e o que dormiu, para ver como que era o desempenho de cada um deles. E daí pegava um ratinho que não dormiu e dava nele uma injeção com uma droga que bloqueia um dos receptores de adenosina. Então, o que acontece? Se o ratinho que não dormiu, mas que tomou essa droga que bloqueia um dos receptores de adenosina, conseguia ter um desempenho melhor do que o que não dormiu, mas não tomou a droga, teve bloqueio, mais próximo àquele que não dormiu, eu posso dizer que o efeito é da adenosina. Porque, aumentou a adenosina, porque ele ficou sem dormir, mas eu bloqueei o receptor, ele continuou tendo desempenho normal. Então, era esse o teste que a gente fazia. E funcionou. Doideira. Agora, o que acontece? Por que a gente chegou aí à conclusão de que isso estaria acontecendo numa região do cérebro e não em outra? O teste de memória que a gente estava fazendo era um teste que não distinguia muito, usava tanto os dois tipos de memória, digamos assim. O que seria um teste de memória declarativa no caso de um rato? Vamos lá. Agora eu vou ter que descrever. Porque o rato não sabe dizer, apesar que pode ser que ele saiba que a capital de Argentina é Buenos Aires, mas ele não sabe nos dizer isso. Aí, se a gente for ser bem rigorosos, a gente não pode falar de memória declarativa e não declarativa em rato. O que a gente pode falar é de memória que depende do hipocampo ou que não depende do hipocampo. O hipocampo é a região que está ligada com a memória declarativa. Certo. Então, assim, se você chegar para um neurocientista e falar a memória declarativa do rato, ele vai dizer não dá para falar disso. Mas agora, se você chegar para um cientista e falar memória hipocampo dependente do rato, aí é algo que está ok. E como a gente sabe que no ser humano a memória declarativa está mais ligada ao hipocampo, então a gente pode fazer esse paralelo. Entendi. Daí, o teste que a gente estava usando no começo do meu projeto era um teste que funcionava assim. Você pega uma caixa de acrílico que tem dois ambientes, um ambiente claro e um ambiente escuro, e tem uma portinha entre os dois. Tá bom. Você coloca o rato lá no ambiente claro. O rato não gosta, o rato ele tende a procurar o ambiente escuro. Então, a tendência natural dele é pegar, sair do ambiente claro, passar pela portinha e ir para o ambiente escuro. Quando ele faz isso, você vai lá e dá um choquezinho na pata dele. Se o ratinho tiver com a memória dele boa, a hora que você colocar ele de novo no ambiente claro, ele vai lembrar, putz, quando eu fui para o ambiente escuro, eu tomei choque. É melhor eu não ir lá. Vou ficar aqui no ambiente claro. Claro, isso é feito, tem todo um método, quanto tempo que você deixa, quantas passagens do rato, etc. Né? Eu estou simplificando aqui, mas a ideia é essa, é você fazer ver se o rato consegue aprender que ele não pode ir para um ambiente ou para outro ambiente. Entendi. E esse é um teste que ele pode estar envolvendo tanto o hipocampo, né, que é do ratinho, digamos, entender, lembrar do fato que ele passou para o outro lado e tomou choque, mas também envolve o estriado, que é a outra região que a gente estava estudando, que é uma memória mais afetiva, mais de procedimento, sabe, de não tanto essa questão da dependência do hipocampo. Agora tem um outro teste que a gente pode fazer, que esse depende só do hipocampo mesmo, que é como é que você faz? Você pega e coloca o rato dentro da caixa de acrílico, com toda a questão do choque e tal, mas ele não precisa passar de um lado para o outro. Ele só fica dentro daquele ambiente e você dá um choquezinho lá nele. Na segunda vez que você coloca ele, você observa, ele está com medo ou não? Como é que você sabe que o rato está com medo? Ele paralisa. Tá. O rato, você coloca ele, normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai explorar, ele vai pegar, cheirar todos os cantos, vai tentar subir pela parede, vai ficar... Sim, esse é o comportamento normal. O comportamento natural dele. Você coloca o rato num ambiente, ele congela, isso é uma resposta de medo. Tá. Então, e deve até contrair os músculos, sei lá. A gente chama de freezing, né? O congelamento, que é basicamente ele cessa todos os movimentos com exceção da respiração.
Certo. Então, ele respira, continua respirando, óbvio, mas ele não fica mexendo a Não cabeça, explora. não fica andando, não explora nada. Não fica cheirando, enfiando o focinho, que rato adora fazer isso, enfiar o focinho em tudo. Sorte do que a gente tá no podcast e o pessoal não viu eu imitando o rato. Sorte não, azar. Eu tive essa sorte de ver. Mas enfim, e esse a gente sabe que ele depende do hipocampo, não depende tanto do estriado para outra região. E daí o que a gente viu? Nesse teste, a droga ela não fazia diferença. Entendeu? No outro teste, a droga fazia diferença. Nesse não fazia. Então o outro teste, que depende tanto do hipocampo quanto do estriado, eu dava a droga que bloqueava a adenosina, a memória do rato melhorava. Nesse teste, que depende só do hipocampo, eu dou a droga que bloqueia a adenosina, a memória do rato não melhora. Isso já é uma evidência, não é uma prova, mas é uma evidência. Isso aí não deve estar envolvendo o hipocampo, não, deve estar envolvendo o estriado. Daí o que eu fiz? Daí eu fui fazer testes bioquímicos, pegar os ratos que passaram pela privação de sono, que não passaram pela privação de sono, que passaram pela tarefa, que não passaram pela tarefa, e medir algumas proteínas lá, tanto no hipocampo quanto no estriado. Daí vamos ver, está tendo alteração na quantidade de receptores de adenosina numa região do cérebro ou na outra? Daí a gente via, ok, está tendo alteração no estriado, no hipocampo não. Daí vai ver algumas as proteínas que estão envolvidas com o processo de formação de memória, né? Que elas aumentam quando está tendo o processo de formação de memória. Daí a gente vai ver, quando eu olho no hipocampo, a droga que bloqueia a adenosina não faz diferença na quantidade dessa proteína que está envolvida na formação de memória. Quando eu olho no estriado dos ratos que foram privados de sono, quando eu dou a droga, quando eu dou a droga, melhora a quantidade de proteínas envolvidas aí com a formação de memória no estriado. Então, eu peguei o comportamental, né? Então, vendo nos diferentes testes, e o bioquímico, para ver e confirmava o que as duas coisas batiam. Não confirmava a hipótese, porque a hipótese inicial era de que era do hipocampo, mas combinava com o comportamento e o bioquímico. Ambos estavam dizendo, isso está acontecendo no estriado. Assim, eu tô primeiro assim embasbacado com a maneira como você explicou didática assim dos seus estudos, Sofia, porque eu imagino que seja bem mais complicado que isso. E me passam duas coisas pela minha cabeça. A primeira tem a ver com uma coisa que o Altair fala bastante, né, do quanto o ensino da psicologia, por exemplo, aqui no Brasil, ela praticamente ignora a biologia. Né? Eu não sou psicóloga, mas eu posso confirmar isso, sim. Né? E acho assim, eu acho que isso nem é um privilégio da escola de psicologia no Brasil. Né? Eu acho que em outros países também deve haver esse defeito, vamos dizer assim, né? Na formação. E o fato de ignorar a biologia faz com que um psicólogo, por exemplo, ao fazer um estudo sobre comportamento, né, sequer saiba fazer, por exemplo, esse segundo teste que você falou, né, que é a reação bioquímica, né, de um experimento, né, de um experimento comportamental. Né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que me veio à cabeça também, quando você estava falando, é assim, vocês precisam saber bastante sobre o comportamento dos ratos, né? Sim. Porque para entender o que é normal e o que não é, o que é uma expressão de tensão e o que é uma expressão de tranquilidade, né? Porque no final das contas é isso, né? Muitos dos experimentos, né? Você não tem chance de fazer com seres humanos, né? E precisa fazer com o rato e entender o que significou aquilo, né? Sim, com certeza. E foi uma coisa que eu fui aprendendo no doutorado, né? Porque farmacêutico não estuda comportamento dos ratos. Então, não, bacana. De fato, é uma coisa que tem que estudar, e isso os biólogos, em geral, saem na nossa frente. Ô
Ô Sofia, eu queria ir para o último bloco da nossa conversa aqui, que é pós-doutorado. Tá? Pós-doutorado, eu vi que você teve o interesse aqui em fazer uma especialização em jornalismo científico na Unicamp. E depois você foi trabalhar com isso. Né? Hoje, inclusive, você está lá na equipe do Meteoro. Meteoro Brasil. Né? No Meteoro Brasil, que é assim... Quem não conhece tá perdendo. Tá? Eu já acompanho o Meteoro Brasil já há alguns anos. Então eu queria que você me contasse aí sobre essa sua... não vou chamar última fase, porque você é jovem, então ainda virão muitas outras fases, mas assim, essa fase mais recente da sua vida pessoal e profissional se encontrando aí. Jovem de 35 anos. 35 é uma criança. Para mim é uma criança, Sofia. Eu, dos meus 52, eu posso te falar isso. Vamos lá. O meu plano inicial, desde que eu comecei o mestrado, na verdade, isso se consolidou no doutorado, mas meu plano inicial, desde que eu comecei o mestrado, era vou pela carreira acadêmica, né? Vou fazer mestrado, doutorado, quem sabe aí pós-doc, e para daí tentar passar em um concurso público, em uma universidade, em um instituto de pesquisa, para ser pesquisadora, professora e tal. E quando eu tracei esse plano, digamos, me parecia uma coisa bastante certa, sabe? Porque o período que o país estava passando dava essa impressão, que a gente estava tendo um grande aumento aí no número de vagas para professores, expansão das universidades, era a época do REUNI, do ProUni, FIES, então você via tanto as universidades públicas quanto privadas estavam crescendo muito. Então, para mim, parecia uma coisa muito simples, digamos, era só ir passando os estágios e ia chegar lá. Quando eu estava mais ou menos na metade do meu doutorado, começaram a aparecer alguns sinais de que, talvez não seja tão simples assim, né? Então, assim, lá por 2015, no segundo governo Dilma, e daí, desculpa, vai envolver política. Lá em 2015, no segundo governo Dilma... A vida é política, né, Sofia? Quem não entendeu isso ainda... Pois eu já comecei a ver, tá baixando aí o número o investimento na pesquisa, nas universidades, não estão mais abrindo os concursos... Daí vem o impeachment da Dilma em 2016, entra o Temer, isso fica ainda mais claro. Eu pensei, talvez não vá, esse período de ouro que eu vi enquanto eu estava na pós-graduação não vai durar até eu conquistar a minha vaguinha. Melhor ter um plano B, sabe? Eu não desisti, mas melhor ter um plano B. Nessa época, eu falei que quando eu escolhi farmácia lá atrás eu era bem ingênua, imatura. Nessa época eu já estava um pouco mais esperto. Então, vamos ter um plano B. Daí eu fui, durante o doutorado, eu ainda estava fazendo o doutorado, eu comecei ao mesmo tempo uma especialização em jornalismo científico na Unicamp. Certo. Então eu fiz um acordo com a minha orientadora, falei, olha, você me dá minha segunda-feira? Os outros dias da semana estão todos aqui, mas você me libera na segunda-feira? Daí na segunda-feira eu ia para Campinas, ia para a aula da especialização e comecei aí a... Você ia até lá? Ia até lá, de São era Paulo até presencial. Campinas fazer... São Paulo, Campinas, ia de manhã, voltava à noite. Certo. E por que jornalismo científico? Porque já durante o doutorado e tal, eu já estava me envolvendo aí com a divulgação científica, com projetos de divulgação científica dentro da universidade. Semana do Sono, curso da Semana do Cérebro, curso de verão, esse tipo de coisa. Certo. E então era uma coisa assim, tipo, que já gostava, né? E era um plano B, se não der certo ir para academia, eu vou para comunicação. E comecei isso, e foi muito bom, porque daí terminando o doutorado, eu não consegui uma bolsa de pós-doc, mas eu consegui uma bolsa de jornalismo científico graças a essa especialização. Então, assim, logo em seguida, terminando o doutorado, já começou a render, sabe? Já começou a mostrar, foi uma boa ideia mesmo. E daí, eu tive aí um ano essa bolsa de jornalismo científico, eu cheguei a fazer
mais um pós-doc depois disso, então a bolsa de jornalismo científico já contou como um pós-doc, daí eu já fiz um segundo pós-doc, então tecnicamente eu tenho 2. Tá. E daí, depois desse segundo pós-doc, aí veio realmente o medo que eu tinha, ele se mostrou realidade, sabe? Eu não conseguia mais outra bolsa de jeito nenhum, ia fazer concursos. Chegava lá, não, vou fazer um concurso, eu tenho aqui 2 pós-docs, tenho 10 artigos publicados, etc., eu vou conseguir passar. Daí chegava na última fase do concurso, que era lá análise de currículo, o concorrente tinha 5 pós-docs, 25 artigos científicos, eu pensava, putz. E daí, assim, eu passei mais ou menos um ano aí, que foi eu diria que é o pior ano da minha vida, 2021, que... 2020, na verdade, não foi 2021, foi 2020, desculpa, confundi o ano. Que ainda nos presenteou, 2020 nos presenteou com a pandemia. Com a pandemia. Mas que basicamente o que aconteceu? Eu estava sem bolsa, sem emprego, mas daí isso é uma coisa que eu acho uma coisa muito negativa na carreira acadêmica, que você tem que continuar produzindo independente do que está acontecendo, não interessa se você está desempregado, não interessa se você está no meio da pior pandemia em um século, né? Sim. Você tem que continuar produzindo. E daí, então, eu continuava tentando produzir academicamente, enquanto estava presa dentro de casa, e enquanto isso ia fazendo freelas na área de jornalismo científico para tentar pagar as contas. E no final das contas, o que acontecia? Não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. Não fazia freela o suficiente para me sustentar, então fui queimando todas as minhas reservas, as financeiras, etc. Ao mesmo tempo, como estava fazendo essas freelas, eu não conseguia produzir o suficiente academicamente, e tudo isso dentro de uma pandemia. Acabou com a minha vida financeira, acabou com a minha saúde, assim, acabou com a minha... E uma coisa que não é um detalhe, uma coisa que não é um detalhe, tudo isso dentro de uma pandemia e um fascista na presidência. E um fascista na presidência, tem mais isso, comandando o governo federal, ainda tinha Exatamente. Isso. Né, que secava cada vez mais também a fonte de recursos para a ciência brasileira. Exatamente. Então, juntou tudo isso... E daí eu quebrei, chegou o final do ano eu quebrei, sabe, fisicamente, psicologicamente e financeiramente, em todos os aspectos da minha vida eu cheguei no final de 2020 detonado. Foi aí que eu peguei e falei, esquece, vou voltar para casa, sabe, se eu estava em São Paulo, eu falei, chegou o final de 2020, vou para Curitiba, vou voltar para casa da minha mãe, até porque eu precisava, porque como eu falei, financeiramente também estava quebrado. E voltei para Curitiba, morar com a minha mãe, isso já ajudou assim, em todos os sentidos. Claro. Daí foi começo de 2021, estava passeando pelas redes sociais, um amigo meu me marcou num post do Álvaro, que é Álvaro Borba, né, que é um dos fundadores do Meteoro, que o Álvaro estava procurando alguém para escrever para o roteiro para o quadro de ciência do canal. Peguei, o Álvaro e a Ana me chamaram na hora. Sim. Eu dei uma carteirada, né? Eu fui lá no Twitter e respondi com uma carteirada. Olha, eu tenho tantos pós-docs, jornalismo científico, escrevi para tal lugar, sabe? Dei aquela carteirada e funcionou. Porra, mas é a carteirada mais bem fundamentada que eu já vi. E a verdade é que parabéns pro Álvaro e pra... Ana? É Ana? É, Ana. Né? Álvaro e pra Ana por terem escolhido você, sabe? Daí eu comecei a trabalhar no Meteoro, ao mesmo tempo também comecei a pegar uns freelas com a equipe da revista Pesquisa FAPESP, né? Que a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Escrever roteiro para o canal de YouTube deles. Nessa época eu consegui esse trabalho em grande parte porque enquanto eu ainda estava fazendo pós-doc, eu fiz muitos freelas trabalhando pro Átila, lá no Nerdologia, fazendo pesquisa dos roteiros que ele escrevia, e eu acho que isso foi assim um passe de dizer, eu já trabalhei com Átila Yamarino no Nerdologia, sabe? E, enfim, também nessa época, poucos meses depois, eu comecei a trabalhar na FHO, que é um centro universitário, fazendo material didático, vídeos de EAD para eles e tal. Então eu comecei aí, digamos, a me reconstruir
aí numa carreira como comunicadora mesmo, sabe? Deixando de lado a produção de ciência, entrando na divulgação, comunicação de ciência. E funcionou, me dei super bem nisso. Eventualmente... E eu fico feliz do seu plano B me salvou ter totalmente. Dado frutos. Assim, muito. Sabe? Ter dado muito. frutos. Né? Eu fico triste de você ter, né, praticamente ter que abandonar sua vida acadêmica por um tempo, mas eu espero que volte logo. Mais feliz pelo plano B ter sido frutífero, assim, né? Olha, eu vou ser sincera para você e vou dizer que hoje eu não vejo no meu horizonte voltar para a vida acadêmica, porque aí entra, lembra que lá atrás na nossa conversa eu falei, olha, conhecer o mundo fora da academia te dá uma perspectiva diferente? Sim. Uma dessas perspectivas diferentes é que, assim, a academia ela é muito baseada em trabalho gratuito, em trabalho voluntário. Verdade. Sabe, Verdade. você tá o tempo todo, ok, vou orientar esse aluno, você vai ganhar alguma coisa a mais por isso? Não. Vou escrever esse capítulo do livro, você vai ganhar alguma coisa a mais por isso? Não. Vou escrever esse artigo científico, se bobear, você vai ter que pagar para publicar ele. Agora falamos bastante disso no Naruhodô também, né? O quanto os cientistas têm que pagar para ter o seu trabalho reconhecido. Publicado, né? Exato. E eu, assim, tipo, cheguei num ponto que eu olhei, cara, especialmente depois de tudo que eu passei ali naquele ano 2020, não vou trabalhar de graça, desculpa. Eu, assim, tipo, entrei num modo mental, ok, se não tiverem me pagando, eu não escrevo um parágrafo, sabe? Certíssima. Eu não gostaria que fosse assim. Eu sou assumidamente comunista, mas eu vivo numa sociedade capitalista, então... Sim, mas assim, no caso da comunidade acadêmica, eu acho que é um capitalismo torto ainda, né? Porque se fosse capitalismo de verdade, você era remunerada para fazer a produção. É meio que um esquema de pirâmide, na verdade, porque você assim, tipo, a lógica toda você não está sendo recompensado financeiramente agora, mas isso está construindo seu currículo que no futuro vai dar frutos. No futuro, esse currículo você vai passar num concurso, você vai conseguir uma bolsa. O que não te contam é que nem todos vão passar no concurso, nem todos vão conseguir a bolsa. Óbvio. E daí, para aqueles que não conseguem, na verdade, você construir um currículo que é assim, tipo, daqueles certificados que você suou tanto para conseguir não vão te dar aqueles frutos. Eu não digo que eu não colhi... combinar que a pesquisa que é feita em universidades públicas, né, como é o seu caso, o caso da Altair, de tantas centenas de milhares de pessoas, ele vai, na verdade, provavelmente lá na frente enriquecer uma indústria farmacêutica, ou sei lá quem, Exato, né? É aquilo que vou dar uma de cabeçuda aqui e citar nomes, que a Mariana Mazzucato fala. Ela tem um livro que eu acho muito bom, que eu recomendo bastante, que não é tão técnico, sabe? Dá para o público geral ler, chamado Estado Empreendedor. Que basicamente o que ela vai defender é que a gente tem essa ideia de que o setor privado produz inovação, produz tecnologia e tal, e que ela vai mostrar com dados, com números, com gráficos, etc., que, olha, a maior parte da pesquisa é feita no setor público. A iniciativa privada chega no final e transforma aquilo num produto. O exemplo clássico que ela dá é do iPhone, que você vai ver, o GPS foi descoberto pelo setor público, a internet foi criada pelo setor público, a tela de touchscreen foi criada pelo setor público, o que o setor privado fez foi pegar e embalar tudo em um produto. Exato. Né? Eu não conhecia esse livro, eu vou atrás desse livro, porque é muita falta de informação mesmo, né, das pessoas a respeito... né, ou um conhecimento deturpado, né, sobre a pesquisa pública e a privada, né, e o quanto a pesquisa pública acaba sendo, de fato, quem financia, né, o enriquecimento das pesquisas privadas e de produtos, enfim. Exato. E daí, só para fechar, acabou que eu entrei no Meteoro. E, eventualmente, em algum momento, o Meteoro começou a mudar um pouco a linha editorial e voltar, assim, tipo, sempre foi voltado para a política, mas tinha os quadros de ciência, eventualmente, assim, tipo, voltar 100% para a política. E daí chegou nessa situação maluca que
Sou uma farmacêutica com mestrado em bioquímica, doutorado em psicobiologia. Hoje sou uma jornalista de política. Você virou uma cientista política. Eu não usaria esse termo para me descrever. Uma analista política, então? Aí vai. Aí vai. Um cientista político nada mais é do que um analista com tempo de estrada. Pois é. Eu curti sua presença no Meteoro Brasil desde que a época em que você tinha umas participações mais pontuais, e vou ficar muito feliz de te ver cada vez mais na programação regular aí do Meteoro Brasil. Eu queria agradecer. Teremos novidades em breve. Teremos novidades em breve. É isso aí. Vem aí. Vem aí. Sofia, foi sensacional o papo, de verdade, assim. Adorei conhecer a sua história melhor, com mais profundidade, sabe? Suas origens e suas mudanças ao longo da vida aí. Fico muito feliz que o seu outro talento, né, o talento de comunicadora, também tenha sido reconhecido por uma iniciativa tão bacana quanto o Meteoro Brasil, e eu acho que isso vai ser só o começo. Tá? Para mim, isso é só o começo. Você nasceu para brilhar. Muito obrigada. Sofia, muito brigadão, tá? A casa é sua aqui. Toda vez que você precisar da nossa plataforma, da nossa fanbase, tá? Para divulgar qualquer coisa, conta com a gente, tá bom? Muito obrigada, de verdade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você, que, como você falou, não é a primeira vez, mas eu fico muito feliz em voltar, digamos assim. E qualquer coisa chama. Tá certo, então. Brigadão, Sofia, e Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.